Fala pessoal, tudo beleza? Hoje eu vim trazer um modelinho diferente de vídeo aí pra gente, né? Fazer um react aí. Hoje eu gostei desse vídeo aqui do Thiago Fonseca, ele explica bastante coisas aqui, coisas para você melhorar, para coisas que dá pra gente fazer também, coisas que ele aprendeu aí nesse decorrer dos 33 anos dele aí, né? Coisas que ele podia ter feito antigamente que ele não fez, que ele começou a fazer agora. Então, achei um vídeo bem da hora para trazer pra gente ver se a gente consegue tirar alguma coisa de proveito, né? Uma coisa de conhecimento, alguma coisa que a gente pode aproveitar. Eu achei um vídeo bem interessante para mim estar compartilhando com vocês. Seguem comigo aí nesse vídeo. Vamos lá, ó. Eu levei 33 anos para poder entender o que eu quero te falar nesse vídeo rápido aqui. E eu, sinceramente, vou tentar concentrar todas as principais coisas. Eu fiz até uma colinha aqui, ó, das coisas que eu não posso esquecer de falar, que elas são extremamente importantes, tá? E eu quero ser brutalmente sincero com você, porque nem todo mundo foi totalmente sincero comigo e tudo que eu vou te falar aqui, eu não vi ninguém até hoje falando tudo isso num único lugar, porque eu tive que pegar um pouquinho em cada lugar. Eu tenho 33 anos hoje, a idade de Jesus, né? A idade que Jesus morreu, e eu aprendi muita coisa quando dos meus 0 aos 14 anos. Meu pai e minha mãe me deram uma excelente educação. A gente não tinha muito dinheiro, minha mãe empregada doméstica, meu pai metalúrgico. Eu não nasci em berço de ouro, não fui daquelas crianças que teve mais coisa na vida. Nasci na periferia. Em alguns momentos a gente morou até em rua de terra, sabe? Era daquela. Acho que esse ponto que ele fala aqui, acho que é um ponto praticamente de, acho que mais de 80% dos brasileiros, 90% dos brasileiros, né? Quando a gente era mais novo, a maioria de nós aqui, a gente não tinha muita condição, né? Aqui em casa também era mais ou menos esse padrão também, né? A gente sempre morou de aluguel, a gente nunca teve uma condição boa de vida. Minha mãe, ela teve 4 filhos, né? Então ela foi uma mãe solteira também para cuidar de 4 filhos, né? Uma mulher batalhadora, guerreira aí, que lutou para criar os filhos, né? A condição nossa era bem simples, bem humilde também, é parecida, né? Acho que a maioria de nós aqui que estamos assistindo esse vídeo tem uma infância parecida aí. Aquela realidade assim que eu tomava iogurte uma vez por mês, porque meu pai comprava uma bandejinha que vinha com 6, a gente era em 5 em casa, cada um tinha um. E essa parte familiar, Acho que dessa parte que ele falou também, parece que tá falando da vida nossa, né? Eu não digo para você iogurte, mas bife mesmo, né? Carne mesmo, de modo geral, era muito difícil, né? Às vezes, como a gente meus dois irmãos tinham saído da casa, tava eu, meu outro irmão, minha mãe e meu padrasto, éramos 4 pessoas na casa. A gente dividia o bife, né? Literalmente, né? Às vezes tem dia que nem tinha carne, você tinha que comer uma saladinha, plantava ali no quintal, moramos uma época numa chacrinha, né? Plantava ali pepino, plantava alface, né? E pegava ali da própria horta mesmo ali, fazia um refogadinho ali algum refogadinho que seja, comia, carne moída, carne, coisas mais simples que tinha é o que a gente comia, né? De vez em quando a gente comia uma carne, dividia um pedacinho para cada um, né? Não é hoje em dia que a gente come farta, né? Faz churrasco. Minha filha aí, às vezes, até falar que tem enjoo de comer um tipo de carne, né? Mas antigamente, para quem viveu aí nessa época aí dos anos 80, 90 aí, acho que é padrão, né? Para todo foi mundo. até os 14 anos, e depois disso começou a minha fase adulta com 14 anos, porque foi aí que eu comecei a trabalhar para poder ajudar em casa também, ajudar minha mãe. E com 14 anos eu comecei a vender doce na rua. E aí muitas coisas aconteceram, e de lá para cá eu alcancei muitas coisas. Cara, passei muita dificuldade. Acho que desse ponto também que ele vai falar, né? Questão de vender as coisas, né? Que nem ele começou trabalhando desde cedo vendendo as coisas na rua, né? Na minha parte, no meu caso, era trabalhar na roça mesmo, trabalhar na lavoura mesmo, né? E na arranca de feijão, colheita de café, né? Eu acho que era o padrão aí, né? Da classe pobre, né? Naquele período. E eu lembro que a gente queria viajar para São Paulo, porque meu tio ele trabalhava no serviço bom, né, em São Paulo. Meu tio, minha avó moravam em São Paulo, e eu sempre morei aqui no interior, né? E no final do ano minha mãe falava, ó, se vocês passarem de ano na escola, né, forem bem na escola, se vocês nos ajudarem aqui na roça, para ir para a roça, a gente vai conseguir ir para São Paulo. Nossa, era a minha motivação. Fazia todas as lições, chegava no final do ano, queria as melhores notas, me motivou, me ajudou, né? E daí chegava perto de ir, tinha que trabalhar uma semaninha, 2 semaninhas na roça para ajudar, né, para conseguir dinheiro para conseguir viajar para São Paulo. Para daí sim lá ter uma condiçãozinha melhor de vida. Como eu tinha trabalhado no serviço melhor, a minha avó também tinha uma condição melhor de vida lá, né, eles tinham uma condição melhor de vida lá. Então coisas que a gente não tinha aqui, né,
Por exemplo, para você tomar uma Coca-Cola, eu só tomava quando eu ia para lá, no Natal, Ano Novo, né? Então, na casa nossa era sempre dos mais baratos. Então, é o que eu falei, é um padrão de vida que não é por causa que você nasce naquele padrão de vida que você vai continuar naquele padrão de vida o tempo inteiro. Dificuldade, muita coisa, mas consegui sucesso na vida, consegui ganhar dinheiro, consegui mudar a vida da minha família, sabe, a vida da minha esposa. Hoje eu tenho 2 filhas e eu quero compartilhar com você os principais pontos dessa jornada. São 6 pontos. Eu quero falar com você sobre 6 grandes coisas. 6, tá? E dessas 6 coisas, eu separei a melhor delas pro final. Não é uma estratégia para você ficar preso nesse vídeo, não. É porque é uma evolução. É no grau de importância de cada uma das coisas. E a sexta, para mim, ela é a mais forte de todas. A primeira coisa é que a maior parte dos resultados que você vai ter na sua vida vão vir através de uma única coisa que você faz. Não dá pra ser brutalmente bom em tudo. Não tem como, velho. A gente fica querendo ser bom em tudo. Não tem como. Para pra pensar. As pessoas que você admira, as pessoas que alcançaram muito resultado nessa vida, são pessoas que fizeram uma única coisa. Presta atenção. Olha, analisa. Todos os grandes nomes da história que você lembra são conhecidos por terem ficado bom ou terem feito uma única grande coisa nessa vida. Depois fizeram outras coisas. Mas Isso é verdade, né? Às vezes a gente quer abraçar o mundo, principalmente quando a gente. Eu trabalho também CLT, né? Acho que a maioria das pessoas também trabalham CLT aí. A gente quer ser bom em tudo, né? O cara tem que ser bom em informática, o cara tem que ser bom na parte operacional, o cara tem que ser bom na parte com pessoas, o cara tem que ser um bom líder, o cara tem que ser tudo, né? Você tem que ser multitarefas e não é isso, né? Eu acho que daí já cai mais, principalmente para quem trabalha CLT, né? Entender que ele é bom em alguma coisa, ele foca naquilo lá, né? E tenta desenvolver aquilo lá, melhorar naquilo lá. Importante, né? O chefe, o patrão, ele sempre cobra, né? Não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas nessa hora vai do líder, né? Por isso que tem a diferença do chefe e do líder. Porque o chefe, ele só quer mandar, quer que você faça isso, faz aquilo. O líder não, o líder vai entender do que você é bom. Será que às vezes você é bom em informática e não é muito bom na parte de produção, na parte de produção. Então, você vai fazer a parte de informática, outra pessoa que é melhor na parte de produção vai deixar um pouquinho a parte de informática para você e vai focar na parte de produção. A gente tem que focar realmente no que a gente é bom, né? Tentar desenvolver naquilo que a gente é bom. Ninguém é bom em tudo, né? O tempo inteiro. Ninguém é 100% bom em tudo. Então, a gente, lógico, quanto mais coisa você tiver de conhecimento, mais coisa você souber, excelente, mas focar, né, naquilo que você busca, naquele objetivo que você tem. Mas é um superpoder que você tem que torna todas as outras coisas possíveis na sua vida. Quando você pensa no Walt Disney, era a criatividade, a capacidade de criação dele que fez ele chegar tão longe. O superpoder de criação dele. E esse superpoder de criação ele canalizou numa coisa. Então, qual é o seu grande superpoder? Qual é a sua única coisa? A minha coisa é a criação de conteúdo. Quanto mais conteúdo eu crio, mais resultados a gente tem. Então, eu descobri o meu grande superpoder. Meu superpoder é criação de conteúdo. Quanto mais conteúdo eu crio, quanto mais gente eu alcanço, quanto mais coisas novas saem da minha cabeça, eu materializo isso em forma de vídeos, mais resultado na vida eu tenho. Quando eu paro de fazer isso, todas as outras coisas deixam de funcionar. Esse é o meu grande superpoder. Qual é o seu grande superpoder? Entenda qual é a sua... Isso aí que ele fala é bem importante, né? Eu conheço o Thiago Fonseca há bastante tempo, um dos vídeos que ele grava aí, e ele conta, né, a história lá, que ele estava meio perdido, não sabia o que fazia, se ia criar música, cantar música gospel, ele ficou meio perdido, né? Que ele gosta muito de cantar, e decidiu gravar os vídeos, começar a gravar vídeos, né? E o que bateu, o que pegou mesmo foi os vídeos de pegadinha que ele tem, que vocês com certeza vão conhecer aí, né? Colocar Thiago Fonseca pegadinhas aí, vai ter muitas pegadinhas aí que ele fez, que ele criou aí e fez. Tem várias aí que estourou aí, fez mais acho que de bilhões de visualização. Então, com isso aí ele descobriu que tem um nicho, né? Qual que é o nicho dele? Além de passar, lógico, ele passa conhecimento, passa a expertise dele, passa os pontos que ele viu que dá pra gente melhorar, mas o intuito dele é ganhar dinheiro, né? Ninguém trabalha de graça, né? O cara busca aqui, tá buscando dinheiro. Então ele descobriu que ali naquela área que ele tava ali, né? É uma área, naquele período que ele estava, era pouco concorrida, então ele criou ali aquele método dele ganhar dinheiro. Então esse método ele usa até hoje em dia, né? Para ele criar conteúdo, para ele prender a gente nesse vídeo que nem a gente está aqui agora, né? Para a gente ouvir ele falando. Ele é um cara que fala bem, que articula bem, né? Então conforme ele cria os vídeos, cria os conteúdos, o que acontece? Ele acaba sendo remunerado, né? Então
Ele viu que ele é bom nisso. Eu sou bom em criar conteúdo, eu sou bom em gerar tráfego, eu sou bom em atrair as pessoas. Então, hoje em dia ele passa mentorias, ele tem cursos, ele tem várias coisas voltadas para a internet, né? Que hoje em dia é o caminho, né? Infelizmente, se você quer sair da CLT, o caminho hoje em dia é a internet. A maneira não fácil, né? Entre aspas, né? Que você consegue é botando a cara a tapa e criando conteúdo, né? A única coisa. E a gente vai ficar tentando buscar coisas ao longo da vida, mas você sempre vai voltar. Rebobina a tua fita aí. Todos os momentos da sua vida que você teve grandes resultados foi fazendo essa coisa que você é muito bom. Foca nessa coisa. Quando a gente foca nessa coisa, a gente alcança muito resultado. A segunda coisa é que o ambiente determina o seu tamanho. Se eu sou pequeno, é porque eu estou em um ambiente que faz com que eu seja pequeno. Por quê? A planta não cresce mais do que o vaso, o bolo não cresce mais do que a forma. Se hoje a gente não alcança os resultados que a gente gostaria, é fruto do ambiente que a gente está. É fruto das pessoas que a gente convive, é fruto, sabe, a gente ouve muito falar isso. Você é média das 5 pessoas que você mais convive, mas isso é um fato brutal, não tem como. Não adianta, velho. O teu ambiente vai determinar o seu tamanho. Porque as pessoas ao seu redor acreditam em coisas e elas vão ser os limitadores dos seus sonhos. Porque quando você falar, eu vou fazer tal coisa, eles não acreditam. Eles vão falar, não faz isso, eles vão te desencorajar. Tá num ambiente... Isso que ele fala é extremamente importante, extremamente verdade também, né? Eu lembro do meu caso, não que eu tenha evoluído muito, né? Mas se vocês verem a casa que eu morava antigamente, né? Graças ao meu estudo, graças ao meu trabalho, né? A minha família. Quando eu morava há um tempo atrás, quando eu era mais novo, né? Eu tinha muito esse negócio, não, eu tenho que aproveitar agora, eu tenho que aproveitar agora. Os meus colegas chamavam eu pra sair, pra jogar um futebolzinho, largar minha família em casa pra ir jogar um futebol. Cara, nada contra jogar um futebol, mas como que estão aqueles colegas meus que jogam futebol o tempo inteiro e como que eu tô hoje em dia, né? Então, no meu ponto de vista, eu acho que eu melhorei bem, né? Tenho muito o que melhorar ainda, preciso melhorar muito mais a minha condição de vida, mas se você quer melhorar, se você quer sair daquela zona de conforto que você está teoricamente, você tem que fazer algo diferente, né? Então, enquanto você está com aquelas tipos de pessoa ali que não estão te agregando, você não vai conseguir evoluir. Então, eu quero chegar no patamar de tal pessoa. Então, você tem que seguir o que aquela pessoa está fazendo, o que aquela pessoa fez de bom, o que você consegue reaproveitar daquilo que aquela pessoa fez de bom para você conseguir subir, né? Eu lembro que várias vezes eles, depois que eu comecei a parar, né, me chamar tudo para ir, para sair, né, e eu não aceitar, tipo, não, eu quero focar aqui, eu quero estudar, eu quero desenvolver, eu quero melhorar, eu quero mudar daqui onde eu tô, né? E eles ficavam bravos, né? Porque as pessoas são assim. Eles são amigos seus, só que eles não gostam de ver você. Eles não gostam de ver você mal. Isso é verdade, são amigos seus. Mas também não gostam de ver você muito bem. Entendeu? Muito mais do que eles. Você tem sempre que tá no nível deles ali. Não ruim, mas também não muito bom. Então, para você sair daquele, você tem que procurar pessoas que estão acima de você. Eu tô aqui, eu quero chegar aqui, então eu tenho que andar, acompanhar aquelas pessoas que estão aqui. Não a gente vai concordar 100% com o que as pessoas que estão aqui estão fazendo, mas o que a gente dá para tirar de proveito? O que dá para gente tirar de bom daquelas pessoas, né? Pra gente de aproveitar. pessoas que não sonham grande faz com que você sonhe pequeno. Sonhar grande perto de quem sonha pequeno é um terror, porque eles destroem toda vez o seu sonho. É como se o seu sonho fosse um grande balão, e cada vez que esse balão se expande, vem alguém, estoura o seu balão. Se conecte com pessoas que pensam tão grande quanto você, frequente ambientes que ser grande é normal. Encontre lugares onde ser extraordinário é o dia a dia dos caras. Ninguém vai te julgar, inclusive vão te apoiar para você chegar. E às vezes esses ambientes você vai ter que pagar um preço alto para estar neles, mas vale a pena. Entendeu? Talvez é uma academia, talvez é um escritório, talvez é um evento, não sei. Dá teu jeito, dá seus pulos. Eu tive que dar os meus, entendeu? Ai, como é que eu vou? Se vira, não tô nem aí, se vira. Quanto mais a gente fica reclamando, cara, se vira, dá seu jeito. Ai, porque eu nasci, não sei o quê. Uma coisa que eu aprendi: o lugar onde você nasceu não determina onde você vai chegar, mas pode sim atrapalhar muito. Então, ter nascido num lugar pobre é ruim. Nascer rico é mais fácil. Claro que é mais fácil. Porque teu pai já é rico, ele te passa a mentalidade. Pensa assim, normalmente um filho de gente rica, que o pai é empreendedor, fica rico muito mais fácil. Porque pensa, ele teve mentoria desde quando ele nasceu. É o caso do livro do Pai Rico, Pai Pobre. O Robert Kiyosaki, ele teve uma mentoria com um cara rico. E esse cara foi dando mentoria para ele. Então, ao longo da sua vida, quando o moleque tem, sei lá, 22 anos, ele sabe tudo que o pai dele sabe.
Ele só não tem a maturidade do pai dele, porque ele não viveu tudo que o pai dele viveu. Mas ele tem todo o conhecimento, as estratégias, é uma mentoria. Então, quando o cara empreende, faz qualquer coisa, dá certo. Ele bota a mão na primeira coisa e já estoura. Entendeu? Agora, quando você veio da periferia, você não tem essa base. Seu pai não tem isso para te transferir. Então, realmente, nascer num lugar pobre é mais difícil. Porém, não é desculpa para isso não rolar. Se você buscar sair desse lugar, e como eu falei, o ambiente determina o seu tamanho, com certeza você pode ter muito resultado. Só não fica dando desculpa, porque eu nasci, não, para, não fica, entendeu? Vai ter gente que vai continuar na miséria, na mesma, sem resultado, para sempre, porque continua repetindo para si mesmo que o lugar, as pessoas são culpadas, e tá tudo bem. Eu fui atrás e resolvi, beleza? O terceiro... Acho que é um ponto que ele falou que é bem importante. Eu acho que a gente não pode se estagnar, né? Não é só porque ninguém tem culpa de nascer numa favela, ninguém tem culpa de nascer num local que não tem muitas condições, mas a gente não pode se acomodar, né? Ah, não, eu tô aqui, eu não vou ter condição. Tem sim, cara. Todo mundo tem, cara. Vai estudar, vai se desenvolver, vai correr atrás. Não digo ser milionário, ninguém aqui é obrigado a ser milionário, ninguém é obrigado a ser o Thiago Fonseca, mas tem um patamar pelo menos razoável de vida, um patamar que você tenha uma vida digna. O Brasil já é tão difícil, cara. Carga de imposto em cima da gente é muito grande, cara. Então, se você ganhar muito pouco, seu dinheiro não vai dar. Nunca vai dar, não se contente, cara. Cara, eu tô ganhando 1.500 conto aqui, tá bom demais. Não tá, cara. Tenta ganhar um pouquinho mais, estuda, trabalha, faz hora extra. Cara, trabalha em 2 serviços. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, cara, mas tenta ter um objetivo na vida, né? Não deixa se abater porque você nasceu numa condição difícil, né? A gente não precisa ser milionário. Ninguém aqui precisa ser milionário. Eu com certeza não vou chegar nunca a ser um milionário. Mas a gente tem que ter uma condição melhor de vida. Você tem que dar uma condição melhor de vida para sua mãe, para o seu pai, para sua mulher, para os seus filhos. Então, a gente tem que procurar sair da zona de conforto que a gente está. É fácil ficar na zona de conforto? É fácil, mas a gente tem que procurar melhorar. O mundo é muito grande, cara. Você tem que se aproveitar desse mundo, você tem que curtir, você tem que ganhar dinheiro para você poder viajar, levar sua família para viajar, levar sua mãe, pagar um médico bom para sua família. Então, a gente tem que tentar sair desse patamar que a gente está, tentar desenvolver para a gente chegar para o mesmo patamar para a gente ter uma vida digna. A gente tem que ter pelo menos uma vida digna. A gente não pode ficar acomodado quando a gente está na miséria. O ponto é que vão te julgar pela sua aparência, você querendo ou não. Você pode achar ruim ou não, vão te julgar pela sua aparência e vão te julgar pelos seus resultados. Todas as vezes que você chegar num lugar, vão analisar assim, vão medir você de cima e embaixo, assim, ó. Os seus resultados e a sua aparência determinam quase tudo que você vai alcançar nessa vida. Mas, claro, você tem que saber quem você é. Eu tô falando porque resultados e portas são abertas a partir de quem você é e dos resultados que você tem. A tua lábia vai te ajudar a chegar muito longe. Só que só uma lábia não sustenta o teu lugar nas portas que você entrou. Então, a frase que eu tenho para você é: resultados importam mais do que a aparência, mas a sua aparência ajuda a acreditar mais rápido nos seus resultados. Como é que é a sua aparência? Como você se porta, como você se veste, independente do lugar que você quer acessar, a sua aparência vai determinar muita coisa. Mas não viva de aparência, construa resultados. Quanto mais rápido você construir resultados, mais rápido acreditarão em você. Eu aprendi 4 regras sobre network e talvez em outro... Antes dele falar das 4 regras, eu sei que ele falou totalmente verdade. A primeira impressão aqui fica, tanto questão visual, né, como você se veste, como você se porta, né, como você trata as pessoas. Se você é um cara assim que já chega ali o bambambam, o bonzão, tá, puta, lá vem esse cara é arrogante pra caralho, lá vem esse cara aí, meu, de novo esse cara aí. Aí você chega na humildade, cumprimenta o que você tá, seja bem educado. Nossa, a primeira coisa que eu nossa, primeiro contato que eu tive com o cara é educado, me tratou muito bem, o cara sabe conversar, o cara sabe falar. Isso daí que vai ajudar. Então, a primeira impressão é que fica. E literalmente é isso mesmo. Eu já tive vários chefes, né? Vários, vários tipos de chefes diferentes, né? Chefes amigos, chefes rígidos, chefes chato, todo tipo que você possa imaginar. E a primeira impressão que fica, na hora que o cara chega, você já bate o olho. Puta, esse aí vai dar trabalho. Puta, esse aí vai ser bom demais de mexer com ele. Esse aí vai ser um cara bom de trabalhar. Então, a primeira impressão que fica, né? Mas, é que nem ele falou, não viver de aparências, né? Não seja falso o tempo inteiro, né? Procure ser o mais verdadeiro possível. Lógico que ninguém é no mundo corporativo, no mundo do trabalho, no mundo quando você vai conversar com alguém fora, ninguém é 100% verdadeiro, mas tente não ser falso, pelo menos, né? Não apunhalar as pessoas por costa, né? Tente ser o mais verdadeiro possível, né? Tente transparecer
mais verdades aí do que mentiras. No vídeo eu falo um pouco mais profundo sobre elas. Mas para você entrar em qualquer porta e você ser valioso no ambiente que você entra, para você, sabe, alcançar o lugar na mesa dos grandes que você está sonhando, existem 4 grandes ferramentas que você usa. O primeiro são as suas mãos, a servidão. Você serve essas pessoas e você se transforma em alguém valioso para eles. 2, através do que você sabe. O seu conhecimento abre portas. Eles querem muito saber o que está dentro da tua cabeça. Se você souber algo que é valioso para eles, bum, você entra. O terceiro são os seus contatos. O fato de você conhecer muita gente e ter contato e relacionamento com pessoas que interessam para esse grupo faz com que portas se abram para você. E o quarto e último ponto é os seus recursos. O que você tem? Você tem coisas que esse grupo gostaria de ter para somar com esse grupo? Então, esses são os 4 pontos que abrem qualquer porta. A quinta coisa é a maturidade. Quanto mais a gente vai vivendo, né, mais maduro, em tese, era para a gente ficar. Mas eu aprendi com o Thiago Brunet que a maturidade não vem com o tempo. A maturidade vem com os desafios que a gente vence. E tem velho imaturo e tem jovem maduro. Quanto mais desafios você vence, mais maduro você vai ficando. Quanto mais você pula a resolução do desafio e vai empurrando com a barriga, mais tempo em tese você demora para ficar maduro. E é por isso que você vê às vezes jovens de 22, 25 anos extremamente maduros e você ouve a pessoa falar, você fala, caraca, como é que pode sair, sabe, tanto conhecimento, tanta maturidade da boca de alguém tão jovem? Porque cada desafio essa pessoa não empurrou com a barriga, foi lá e venceu. E quanto mais desafios você vence em menos tempo, mais sabedoria e maturidade você alcança. Então... Isso aí que ele tá falando é extremamente verdade também. As pessoas, às vezes, elas são mais novas, mas ela teve experiências que às vezes a pessoa mais velha não teve. Às vezes a pessoa que é mais velha ficou mais ali focada no mundo dela, não viajou muito, não teve muito network, não conversou com muitas pessoas. E uma pessoa mais nova, às vezes, já não. Às vezes teve mais conhecimento, conseguiu viajar para outros lugares, conseguiu aprender coisas novas. A gente também tem que entender, não é só porque a gente é um pouco mais velho, que as pessoas mais novas não têm coisas importantes para nos passar. Com certeza tem. Mesma maneira que a gente tem conselhos para passar para pessoas mais novas, né, a nossa experiência, as pessoas mais novas também têm coisas assim que eles passaram, que eles viveram, que eles podem compartilhar com a gente. Então, que nem ele fala, o que, que tem que eu posso agregar na vida daquela outra pessoa? O que, que aquela pessoa tem que pode agregar na minha vida? Então, andar sempre com pessoas assim, que sejam pessoas que sejam um patamar acima de você, para ela te fortalecer, dando algo a mais para você, dando coisas que você pode absorver, coisas que você pode se desenvolver, melhorar o seu desenvolvimento. Não pule os desafios, porque é isso que vai te conferir maturidade. Ser maduro, sabe? Sabedoria. Conhecimento é saber, autoridade é vencer. Quando você olhar para uma situação, você vai ter sabedoria de como resolver. Você vai saber o que tem que ser feito. Porque essas coisas vêm através da maturidade. E o quinto e último ponto? E o último ponto é que eu descobri que tudo nessa vida fica mais fácil quando a gente tem um propósito. Tipo, tudo. Pensa, às vezes você quer sair de casa para poder trabalhar, fazer acontecer, mas falta uma motivação maior. Por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? Sabe? Então, uma coisa importante é a gente pensar por quem eu estou fazendo. Quando você tem filhos, esposa, encontrar essa motivação fica mais fácil. E se a gente às vezes não tem filho e esposa, a gente precisa entender que independente se você tem ou não pessoas para poder lutar, encontrar o sentido da vida faz tudo valer a pena. E por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? Qual que é o sentido da minha vida? Por que eu... Acho que isso aí é importante para a gente se manter motivado, né? Acho que todo mundo tem algo para se motivar, né? Às vezes a gente tem mulheres, filhos, temos mãe, pai, um cachorro, que seja. Então todos nós temos algo para por que nos preocupar, por que nos motivar, né? E sempre busque mais. Quando ou tem algum objetivo físico mesmo, material, cara, eu penso assim, se você tem um objetivo de ter uma casa, um carro melhor, eu acho que coisas que te mantêm motivado, porque chega uma hora que você conseguiu atingir alguns objetivos ali na sua vida, tá? Eu tenho minha casa, tenho meu carro, tal, tenho minha mulher, meus filhos. O que vai me motivar mais? Cara, busca outras coisas. Cara, busca, eu quero viajar. Cara, meu sonho é ir para Maldivas. Cara, trabalhe, lute, batalhe para você ir para as Maldivas. Cara, meu sonho é conhecer o Alasca. Cara, luta, trabalha, estuda para você conseguir ir para o Alasca.
Tenha objetivos, tenha sempre objetivo. Acabou um objetivo, você conseguiu chegar naquele objetivo, concluiu aquele objetivo, vai para outro. Não deixe se desmotivar. A maioria dos casos de depressão é por isso. A pessoa tem, lógico, tem vários outros casos também, né? Um caso, um exemplo é esse, né? A pessoa se sente desmotivada. A pessoa já tem tudo, conquistou tudo, então não tem mais pelo que aquela pessoa brigar, né? Mas sempre tem. Sempre pode saber que sempre tem. Sempre vai ter alguma coisa que você vai querer. Sempre vai ter alguma coisa que você precisa. Então lute por aquilo. Corra atrás por aquilo. Se você tem que acordar cedo para ir trabalhar, pense que você tem esse objetivo para concluir na sua vida. Não pense que você está indo só porque você tem que trabalhar porque o patrão está querendo. Não, eu quero trabalhar para mim fazer alguma coisa para mim, para eu poder fazer alguma coisa para mim, entendeu? Então não fique só preso nisso, né? Ah, não, eu tenho que trabalhar porque tem que pagar minhas contas, cara, mas como você está pensando no seu lazer? O que eu tenho que fazer? Como que eu vou manter a minha vida? Então, nós temos que ter esse pensamento, né, de conseguir coisas boas para nós, né? Não particularmente só para nós e para nossos familiares, para nossos parentes, para quem a gente queira ajudar, né? Então, manter sempre se motivado aí. Eu tô indo na direção que eu tô indo, por que eu devo acordar de manhã? E aí eu quero te falar a última coisa que eu acho a mais importante de todas. Eu acredito que Deus tem um plano muito, muito, muito grande para cada um de nós, sabe? Eu acredito que quando a gente nasce, Deus já desenhou assim, ó, todos os passos que a gente poderia e deveria dar. Não necessariamente todo mundo vai se conectar com esse plano. Eu entendi que o plano de Deus existe, você querendo ou não, e para quem pergunta, ele revela. Você quer saber o que ele tem para você? Pergunta. E eu não sei se você acredita em Deus ou não, mas esse vídeo não é para entrar nessa discussão. Esse vídeo é que eu sei que não tem como dar errado. Se você entrar no teu quarto e falar com Deus e fizer uma oração muito sincera, falando, Deus, eu queria saber qual que é o teu plano para mim. Eu queria saber o que você tem para mim. Cara, você vai viver a melhor fase da sua vida. Porque eu entendi que o plano de Deus é usar cada um de nós para resolver problemas de outras pessoas. Eu começo a viver o meu propósito quando eu sou tudo o que eu deveria ser para transformar, ajudar e tornar mais fácil e melhor a vida de outras pessoas. A minha vida começa a fazer sentido quando isso acontece. E eu entendi que a alegria verdadeira não está em fazer... Cara, isso aí que ele vai falar é, é perfeito, cara. Às vezes a gente fazer pra gente é gostoso, é bom demais, mas fazer para os outros é melhor ainda, né? Uma coisa simples, né? Tem minha filha aqui, né? Eu acho que quando eu vou comprar algo para mim, cara, eu tô precisando de uma calça, cara, tô precisando de uma calça, tal, mas eu vejo que ela tá precisando. Então, para mim, a motivação maior é dar isso que ela tá precisando, entendeu? É comprar para ela e não comprar para mim. Às vezes eu fico ali 2, 3 anos sem, mas eu sei que ela está bem, eu sei que ela tem essa condição. Eu quero que ela estude, que ela tenha uma condição melhor do que eu tive. Essa é a motivação. Eu quero que a motivação dela seja essa, dar condições para os filhos dela melhor do que ela teve. Minha mãe, ela tentou dar a melhor condição que ela teve para mim. A minha avó tentou dar a melhor condição que ela teve para minha mãe. A gente tem que ter esse pensamento, esse objetivo de querer sempre que os filhos nossos tenham condição melhor do que a gente fazer para os outros, né? Porque a gente não vai ficar aqui o tempo inteiro para semente. A gente coloca a nossa semente na terra e tem que deixar ela florar, né? E a gente tem que ajudar no máximo possível que a gente poder ajudar, né? Então, se eu falei, às vezes fazer coisas para as outras pessoas deixa a gente mais alegre do que fazer para a gente, né? Fazer para o outro, às vezes, mais gratificante, né? Mais satisfatório e fazer para os outros. Não que a gente não tenha que fazer para a gente. Primeiro a gente tem que estar bem para depois a gente deixar alguém bem, né? A gente tem que se sentir bem. Cara, eu tô bem, tô tranquilo, tenho o que eu quero, agora eu quero ajudar outras pessoas. Por si, tá em fazer pelo outro. Comprar algo para mim é gostoso, mas fazer pelo outro traz uma alegria 10 vezes maior. Isso é comprovado cientificamente. Dar é muito melhor do que receber. Fazer pelo outro é muito melhor do que quando fazem por você e para você. Só que a gente está tão concentrado em resolver os nossos problemas, porque talvez eles são grandes ou parecem ser grandes demais, que a gente está muito focado em viver nossa própria vida, enquanto a alegria verdadeira está em ajudar, resolver e tornar a vida do outro mais feliz e mais fácil. O propósito real da vida é esse. Entenda que cada um é uma árvore com um fruto. Eu vou gerar um grande fruto ao longo da minha vida, ou muitos frutos ao longo da minha vida, mas sempre vão ser aqueles frutos, sabe, daquela mesma natureza. Eu não posso comer esse fruto. A vida começa a fazer sentido quando eu pego esse fruto e alimento o próximo, alimento o outro. Então, o que eu sou não pode ser só para mim. O que eu sou tem que ser em ajudar o outro. Sabe? Esse é o grande propósito de tudo que Deus fez, velho.
Então, se a gente quiser ser realmente feliz e fazer essa vida valer a pena, a gente precisa se conectar com o nosso propósito maior de vida e viver em prol desse propósito, levantar da cama, sair, trabalhar, vencer, lutar, não desistir. Fica tudo muito mais fácil quando você tem um propósito e algo pelo qual você luta. Pergunta para Deus. Quando você acabar esse vídeo, faz esse desafio que eu tô te falando e depois me fala o que aconteceu aqui nos comentários. Pergunta para Deus, fala: Deus, o que você tem para mim? Eu tô disposto a viver o teu plano, eu quero viver o teu plano, eu não quero mais andar e vagar de um lado pro outro sem saber qual que é o sentido da vida e por que eu tô aqui, por que eu existo, por que a minha vida é do jeito que é. Não, pergunta para ele e fala: para onde eu tenho que ir, o que eu devo fazer, quem são as pessoas que eu devo me conectar, e você vai viver a melhor fase da sua vida. Essas são as 6 coisas extremamente importantes que eu aprendi e que mudaram a minha vida. E se inscreve nesse canal, porque eu tô postando com bastante frequência aqui. E mais do que isso, não é só pra se inscrever no canal. Eu queria saber qual que é o teu comentário. O que você pensa sobre isso? O que você acha de tudo isso que eu falei? É um papo sincero. É um papo sincero do meu coração e senti muito forte de gravar esse vídeo onde eu tô aqui. Tô passando um período de férias aqui com a minha família, curtindo com a minha família, descansando um pouco. E eu quis cumprir o meu propósito de vida, que é ajudar a vida de outras pessoas. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e é isso. Vamos pra cima que o topo é nosso. A gente foi feito para viver coisas grandes. Que a gente não se contente com as coisas pequenas, que a gente não se contente com uma realidade medíocre, mas que a gente busque incessantemente viver o grande sonho e plano de Deus para cada um de nós. Isso aí. Top demais. Acho que é isso daí, pessoal. Acho que deixou bastante reflexões aí, bastante pontos importantes que a gente pode absorver, né? Acho que de todo mundo tem algo importante para passar. Eu acho que esse vídeo aí eu queria passar para vocês porque eu achei muito bom, né? Eu queria que chegassem mais pessoas. Então, se vocês puderem compartilhar esse vídeo, se inscrever aí no canal aí para ajudar o canal a crescer, para ajudar a ter mais vídeos como esse aí. Eu vou caçar vídeos bons, assim, interessantes de todas essas pessoas que gravam vídeo na internet aí para passar para nós, para a gente ter uma outra visão, para a gente conseguir desenvolver, querer que vocês melhorem. Eu quero que cada um de vocês tenha uma vida plena, uma vida próspera, né? Tenha uma condição boa de vida. Como eu falei, pode ser que a gente não chegue a ser um milionário, né? Muito provavelmente a gente não vai ser, mas dá uma condição melhor de vida para nossa família, né? Dá um propósito para nossa vida. Qual que é o nosso propósito? Por que eu trabalho? Por que eu faço isso? Por que eu todo dia estou acordando cedo? Então, acho que é isso aí que é a reflexão que eu quero deixar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal aí e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!